Bom, nós estamos já falando há alguns dias sobre a fé de Abraão, a fé de Ana, sobre a fé que traz para a vida de alguém o que Deus prometeu. Mas é muito importante que todos nós venhamos entender que o objetivo principal, preste atenção porque é importante que você entenda isso, de Deus é preencher você de dentro para fora. Ou seja, primeiro a parte espiritual, depois a física. Se você for olhar aquele versículo que ele diz: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus está dizendo o seguinte: busque primeiro as coisas do alto, as coisas do céu, para que as coisas da terra cheguem até a tua vida. Qual que tem sido o maior problema de muitas pessoas hoje diante de Deus? É que elas querem preencher o vazio externo sem antes preencher o interno. Ou seja, elas querem conquistar as coisas do mundo sem antes conquistar o mais importante, que é o Espírito de Deus, que são as coisas do céu, o reino dos céus. Então ela fica ali lidando com problemas cotidianos toda semana, todo mês, e nada se resolve, porque ela quer resolver as coisas que estão acontecendo fora sem antes resolver o que está dentro. Ela pensa que pelo fato de ter uma conquista econômica, uma conquista familiar, uma conquista sentimental, ela está preenchendo aquele vazio, mas não é. Deus, ele faz refletir fora o que está o quê? Dentro. Se você é aquela pessoa que tem uma tristeza interior, essa tristeza será vista fora, ainda que você tente maquiar, ainda que você tente enganar, ainda que você seja uma pessoa que tem aquelas alegrias momentâneas, ainda que você seja aquela pessoa que tenha momentos bons, que ri com todo mundo, mas você não vai conseguir esconder o que está dentro de você. Deus, ele nos deu a fé. Um exemplo, preste atenção, você, eu, todos nós nascemos com a fé. A fé não é algo que Deus coloca depois, a gente já nasce com isso. Só que a gente nasce com a fé natural, a fé que todo mundo tem. Então quando você vem à igreja, você começa a ler a Bíblia, você começa a entender como Deus trabalha, Deus, ele te ensina a usar a fé sobrenatural, uma fé que normalmente os demais não usam, uma fé que traz para você aquilo que você normalmente não consegue alcançar com a força do homem, com a força humana, com a sua humanidade. Então você começa a aprender pela palavra de Deus a usar a fé que você já tem. E aí quando você usa essa fé, você começa a fechar lacunas que estavam abertas por você não saber usá-la. A fé é a maior arma que o ser humano pode ter aqui na terra. Por isso que ele diz: sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Você pode cantar, você pode orar, você pode vir à igreja, você pode ler a Bíblia. Se você não usa a fé, você não consegue agradar a Deus. Para você agradar a Deus, você precisa usar a fé que Ele te deu. Então, a gente entende com isso que a fé não foi criada para ser guardada. A fé foi criada para ser usada. A fé é o combustível que nos leva aonde a gente quer chegar. A fé é o combustível que nos faz ter na nossa vida, ou chegar onde a gente quer chegar e ter aquilo que a gente quer ter. Mas para a gente usar a fé, nós precisamos entender o que é a fé que agrada a Deus, a fé que funciona, a fé inteligente. A fé, ela dá coragem para você fazer aquilo que humanamente você não pode fazer. A fé te dá coragem para você obedecer a palavra de Deus, diferentemente daquilo que as pessoas pensam que obedece. Porque tem gente que vive na emoção do sentimento, ela diz assim: eu obedeço a Deus, eu não faço nada de errado, eu não vivo no pecado. Mas isso não quer dizer que você está usando a fé. Se você for parar para pensar, você acha que Deus criou você para você fazer mal para os outros? Você acha que Deus criou você para você viver no pecado? Não, se eu não vivo no pecado, ou se eu não faço mal para ninguém, eu estou fazendo uma obrigação minha. Eu não fui criado para fazer mal para ninguém, eu não fui criado para viver no erro. Deus criou a gente para viver no que é certo, amém? Agora, a fé, ela é para que eu possa fazer aquilo que eu não consigo fazer humanamente dizendo. E isso eu consigo entender quando eu leio, compreendo a palavra de Deus. Aí você pergunta: bispo, então como que eu consigo usar esse tipo de fé? Como que eu consigo colocar essa fé que Deus me deu numa condição sobrenatural? Quando você recebe o que só Deus pode te dar, o Espírito Santo. O problema de muita gente é querer andar com Deus, é querer receber as promessas de Deus, sem antes ter Deus dentro de si. O que Deus mais quer é que você seja salvo. Depois que você for salvo, Ele vai te dar as coisas que você precisa. A prioridade não é ter o mundo, a prioridade é ter o céu dentro de nós.
A prioridade não é ter a inteligência do mundo. A prioridade é ter a sabedoria de Deus. A prioridade não é ter uma sensação boa, e sim ter a fé e a força que vem de Deus para conquistar a vida boa que Ele prometeu. A prioridade não está vazia, está cheio do Espírito Santo. Deus, Ele não desampara ninguém. Você quer ver uma coisa? Lá no deserto, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito para levar para a terra prometida, o povo não tinha o Espírito Santo. Durante o dia, Deus guiava o povo com a coluna de nuvem, para o povo não se perder. E à noite, uma coluna de fogo. Por que Deus fazia isso? Porque Deus cuida de quem é dele. Deus guia quem é dele. Só que hoje, essa coluna de nuvem e de fogo já não precisa estar fora. Ela pode estar onde? Dentro, através do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Coloca o vídeo para as pessoas entenderem melhor. Olha só o que acontecia na época em que o povo saiu do Egito para ir para a terra prometida. Coloca aí. Era assim que funcionava. Era assim que Deus trabalhava. Presta atenção. Durante o dia era assim que Deus guiava eles. E a noite era assim, uma coluna de fogo à noite. Você vê que lá no livro de Êxodo, Deus ele fala que Ele não tirou nunca, nem de dia nem de noite, a direção ao povo. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa e Ele tinha que cumprir aquela promessa. Mas como que Deus cumpria aquela promessa? Se o povo entendesse que Deus tem que estar na frente e não atrás. Deus tem que estar na frente e não de lado. Hoje em dia, como que eu faço para que essa coluna de fogo me guie? Através do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você nunca vai entender bem o que a gente fala. Você pode ver que tem pessoas que às vezes ela vem na igreja, ela não consegue entender o que Deus fala. Porque o idioma pode ser igual, mas a linguagem não. Talvez você entende perfeitamente o português, você é brasileiro, você é uma pessoa que fala português, mas dentro de você entende a linguagem da fé? Você entende a linguagem de Deus? Porque esse povo que foi guiado, esse povo que viu sinais e maravilhas no deserto, mesmo com tudo o que eles viram e receberam, eles falharam. Eles deixaram de seguir a Deus, eles deixaram de agradar a Deus. Se existe um lugar onde o vazio predomina, é no deserto. No deserto não tem nada. E lá no deserto Deus preencheu esse povo. Quando eles tiveram fome, Deus deu maná. Quando eles tiveram sede, Deus fez água sair da rocha. Quando eles ficaram perdidos, Deus guiou ele com coluna de nuvem, coluna de fogo, de noite. Deus não desamparou eles em momento nenhum. Só que eles não entendiam que o que Deus queria que eles compreendessem com aquilo é que eles tinham que colocar Deus sempre em primeiro lugar, sempre na frente, para que Deus guiasse, para que Deus levasse eles aonde eles teriam que chegar. Trazendo para a nossa vida hoje, isso não é diferente. Olha quantas vezes você errou, você falhou, você caiu, você fracassou, porque você não tinha essa diretriz, você não tinha esse Espírito Santo te guiando. Porque quem não tem o Espírito Santo é guiado por coisas e pessoas. Você veja que hoje nós estamos vivendo a era digital.
Hoje em dia, com a era digital, todo mundo sabe tudo. Todo mundo tem tudo, todo mundo compreende tudo. E muitas pessoas que não têm nada do que é do céu, tentam guiar você. Tentam levar você para onde eles querem. E não para onde Deus quer. Você vê que o mundo trabalha para afastar você de quem? De Deus. O mundo trabalha para você se afastar de Deus. O mundo trabalha para que você se apegue ao que é da terra, para o que é do mundo e se esqueça do que é do céu. Qual que é mais fácil? Você usar a fé ou você cair em tentação? Pensa aí. Qual que é mais fácil? Você manter a sua fidelidade a Deus ou fazer a vontade do mundo? Qual que é mais fácil? Você obedecer a palavra de Deus ou obedecer a palavra dos outros? Pensa aí. A do mundo é muito mais fácil, porque traz prazer, traz vontade, traz desejo, traz uma sensação de bem-estar. A palavra de Deus, quando nós temos que cumpri-la, ela traz para a gente dor, sacrifício, que a gente tem que deixar de fazer o que a gente quer, abrir mão daquilo que a gente deseja para fazer o que Ele quer. Mas é aí que Deus entra. Talvez por você ter feito a sua vontade a vida inteira, você sempre teve momentos bons, mas uma vida ruim. Tem gente que teve momentos bons, mas uma vida ruim, a vida toda. Por quê? Porque sempre fez o que quer, sempre fez o que achava e não o que Deus mandava. Deus não quer abençoar você, isso é muito pouco. Deus quer fazer de você a própria bênção. Deus não quer que você seja abençoado com uma coisa aqui, outra lá. Deus quer que você tenha a bênção que é o Espírito Santo dentro de você, para que Ele te guie, para que Ele te leve a fazer a vontade de Deus e você receba o que Deus prometeu. O Espírito Santo, Ele faz o seguinte, se você trouxe a Bíblia e quiser acompanhar, lá no livro de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, Ele vos guiará. Ele o que, pessoal? Vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Você veja que Deus, Ele quer que o Espírito Santo habite em você para que Ele te guie. Você vê que lá no deserto, o próprio Deus desceu para guiar o povo. Ele não mandou anjo, ele foi ele em pessoa. Ele desceu em forma de nuvem, em forma de fogo, para guiar o povo dele. Deus não olhou para o pecado, Deus não olhou para a situação que aquele povo vivia. Deus olhou para o que Ele tinha prometido, para a palavra dele, que é uma das coisas que Deus mais valoriza. Não existe nada mais valorizado por Deus do que a palavra dele. E a palavra nossa, quando você dá a sua palavra para Deus, dizendo, olha meu Deus, eu vou fazer isso, eu serei assim, Deus Ele crê em você. E Ele espera que essa palavra seja cumprida. Mas às vezes você é aquela pessoa que quer que Deus cumpra a palavra dele na tua vida, mas você não cumpre a sua. Você fala que você vai buscá-lo, você fala que você vai servi-lo, que você vai honrá-lo, que você vai fazer a vontade dele, mas você não faz. Você fala que você vai fazer o que agrada a ele, mas no fundo, você faz o que te agrada. Talvez você é aquela pessoa que quer receber de Deus as bênçãos, mas não quer se entregar para Deus. Você é aquela pessoa que quer ter o que Deus prometeu, mas não quer fazer a sua parte para receber a promessa. Deus, Ele precisa que você entenda que o mais importante na sua vida é ter o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a condição que os outros não têm, para fazer o que Deus quer e receber o que Deus prometeu. Você não pode vir na igreja só para ser abençoado. Você não pode vir na igreja, não, eu preciso disso, preciso daquilo outro. Não é assim. Você tem que vir na igreja dizendo o seguinte, meu Deus, eu preciso te conhecer. Eu preciso que o Senhor me mostre quem é o Senhor de verdade. Eu ouvi falar do Senhor. Eu ouvi falar que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo outro, mas eu não te conheço. Como é que eu vou viver dentro da casa de alguém que eu não conheço? Como é que eu vou andar com alguém que eu não conheço? Como é que eu vou ter uma intimidade com alguém que eu não conheço? Fala isso com Deus, você tem que ser sincero. Mas quando é que você consegue conhecer Deus de verdade? Quando você se entrega para Ele. É como um namoro. O namoro, você não conhece a pessoa 100%. Por mais que você diga conhecer, você nunca vai conhecer. Você só vai conhecer de verdade a pessoa que está com você no casamento. Depois do casamento. Depois que você se unir e viver junto com ela ali todo dia. Aí você vai conhecer ela de verdade. Aí você vai conhecer quem é aquela pessoa. No namoro, normalmente o que você vê é o que você quer ver. As qualidades. Você vê no namoro aquilo que você acha que você precisa ver naquela pessoa.
Você ignora sinais no namoro. Tem muitos sinais que Deus até permite o namoro você ver, que você muitas vezes ignora porque você gosta da pessoa, você gosta da relação. Mas você só vai conhecer ela de verdade com o casamento. É igual Deus. Você vindo na igreja, você orando, lendo a Bíblia, é um tipo de namoro. Quando você se entrega no batismo das águas, quando você renuncia à vida que você vivia, para viver a vida com Deus, você aceitou um casamento. E aí começa uma relação entre você e Deus. Deus começa a te dar o que Ele tem e você começa a dar o que você tem para Ele. Essa relação, ela começa onde? Você sabe? Aqui, no altar. Não é aí na igreja. A igreja é aberta ao público. Qualquer pessoa pode entrar e sentar aí onde você está. Aqui não. O lugar do encontro com Deus é no altar. Por isso que o casamento sempre foi estipulado e feito no altar, diante do altar. Porque é no altar que há uma aliança. É no altar que se faz um compromisso. Então o que o diabo tem feito hoje para tentar impedir que você tenha na sua vida a presença do Espírito Santo e as bênçãos que Deus te prometeu? Ele tem tirado você do altar. Ele tem levado você para longe do altar. Você veja que antigamente era necessário que se levantasse o altar antes do Senhor Jesus, fizesse o holocausto, o sacrifício, para que Deus viesse, falasse com o profeta guiasse o rei, e aí então Deus abençoava o povo de Israel. Se não fizesse esse processo todo, não tinha bênção, não tinha nada. Hoje, depois do sacrifício do Senhor Jesus, nós podemos fazer do nosso coração um altar. Hoje o Espírito Santo que descia no altar de madeira, de pedra, ele pode descer dentro de você. Mas para o Espírito Santo entrar dentro de você, você precisa se entregar para ele. Você tem que ser um altar para Deus. E isso cobra da gente a renúncia, cobra da gente a abrir mão da nossa vontade, cobra da gente abrir mão do nosso querer para ser feita a vontade de Deus na nossa vida. E quando você é um altar e você tem o Espírito Santo, você entende o que é a vontade de Deus para você. Vamos falar dos personagens que a gente tem falado, Abraão e Ana. Abraão, o que ele mais queria era o quê? Um filho. Ele não conhecia Deus. Deus mandou ele sair da terra dele e ir, ele foi. Ele não conhecia Deus, mas ele queria Deus para ele. Depois que Abraão ficou ali naquela luta e de fazer a vontade de Deus, de vencer isso, vencer aquilo outro, ir daqui para lá, levantar o altar aqui, levantar lá, então ele conseguiu ter o filho que ele queria. Conseguiu ou não conseguiu? Depois que ele conseguiu ter o filho dele, Isaac, o filho da promessa, o que Deus fez? Deus pediu o filho. Então vamos pensar, vamos usar a nossa cabeça. Abraão queria o filho, ele já tinha o filho. Então Deus pediu aquele filho. Por que Abraão entregou? Você sabe? Porque à medida que Abraão foi andando com Deus, foi tendo intimidade com Deus, Abraão entendeu que o propósito de Deus era muito maior do que um filho. Abraão entendeu que o que Deus queria fazer na vida dele e através dele era muito maior do que apenas um filho. E Abraão, ele entendeu o mundo espiritual, ele entendeu o que era o reino dos céus. Foi por isso que Abraão entregou Isaac. Se Abraão não entendesse a grandeza do reino de Deus e da vontade de Deus, ele ia falar assim, não, eu já tenho o que eu quero, obrigado, não vou fazer não. Ele não faria. Por que hoje, quando Deus pede algo para você fazer, você não faz? Porque você não consegue entender a magnitude da grandeza de Deus. Então você se apega àquilo que você tem, àquilo que você é, e abre mão daquilo que Deus te prometeu. Porque você não consegue entender a grandeza dele. Você não consegue entender o propósito dele para a tua vida. Aí vamos falar de Ana. Ana tinha o mesmo problema. Só que Ana tinha um problema pior. Porque Ana estava na igreja, ela já conhecia Deus. Ana, ela tinha um marido. Ana via o marido com uma outra mulher que tinha filhos e zombava dela, burlava dela, menosprezava ela. Ou seja, Ana era afrontada, Ana era envergonhada. Ana tinha a palavra de Deus no favor dela, ia na igreja e não tinha o que Deus queria na vida dela. Por quê? Porque Ana estava buscando apenas o seu sonho. Ela estava ali buscando só ter um filho para mostrar para a amante que ela tinha um filho, para mostrar para todo mundo que Deus era grande, etc. Só que quando Ana entendeu que o propósito de Deus não era apenas dar um filho para ela, e sim fazer algo muito grande na vida dela, então Ana fez um voto entregando para Deus o que ela mais queria. Ela falou, se o Senhor me der um filho homem, eu vou te dar para te servir todos os dias da vida. Aí Deus falou, agora sim.
Quando Ana abriu mão do que ela queria, então foi que Deus respondeu ela. Por quê? Porque Deus queria o sonho dela para ele. Samuel foi um dos profetas mais usados na Bíblia. Por quê? Porque o que Ana queria era o que Deus queria. Olha como é forte isso. O que Abraão queria era o que Deus queria. Então, quando eles entregaram o que eles queriam para Deus, Deus deu para eles aquilo que eles nunca imaginaram. Isso é o que Deus quer fazer na sua vida. E quando você recebe o Espírito Santo, as outras coisas que você precisa e necessita, elas vêm naturalmente.